Abra sua Bíblia no quarto Evangelho, Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. Vamos estudar sobre o Nicodemos, capítulo 3, apenas os 5 primeiros versículos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus para os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sei que o clima mudou, Campinas caiu uma chuva muito densa ontem, muitas árvores caíram na nossa cidade, muitos estragos nas vias públicas, mas graças a Deus que não houve nenhum tipo de vítima, graças a Deus. Vamos continuar orando pela nossa cidade. E hoje a temperatura diferenciada, muitos irmãos têm dificuldade de ver devido ao vento, à friagem, mas estão nos acompanhando de maneira remota. Então você na sua casa, abra a sua Bíblia também, aí no Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem. Em primeiro lugar, eu vejo um homem extremamente religioso, um homem que está acima da média, um homem que daria um baile muito cristão aqui hoje. Na atualidade, Nicodemos, ele é de um grupo judaico chamado farisairos, da palavra grega separado. Esses fariseus, eles nasceram num período que a Bíblia chama de silêncio profético. Ou seja, do profeta Malaquias até o Evangelho de Mateus, nós temos uma folhinha branca aí no meio da sua Bíblia, escrito Novo Testamento. Aquela folhinha branca representa 400 anos, em que não houve mais profetas como no Antigo Testamento. O último será João Batista no Novo. E a Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Quando não há palavra profética, há uma tendência de criar grupos humanos. O homem tenta se reinventar, tenta de alguma maneira imitar a presença de Deus. E como não tinha, surgiram grupos religiosos, sectários. A palavra seita aqui, seita dos fariseus, ainda não tinha a ideia pejorativa do que é uma seita hoje. Era simplesmente uma facção, um grupo dentro da religião maior, que é o judaísmo. E nós temos também um outro grupo, o chamado Zadoqueus, que para nós apareceu como saduceus. Tinha outros, tinha os zelotes, tinha os herodianos, tinha os que não aparecem na Bíblia, mas foi descoberto através dos rolos do Mar Morto em 1948, os chamados essênios, que habitavam numa região do deserto da Judeia, chamado Qumran. Provavelmente tinha outros grupos, que nem foram registrados na história e nem está na Bíblia, mas devia existir outros grupos, como por exemplo os sicários, é um outro grupo de judeus radicais anti-Roma. Mas os dois grandes grupos que aparecem com muita frequência no Novo Testamento são os saduceus e os fariseus. Os fariseus eram o maior grupo que era mais aceito pela população judaica. Quase 70% dos judeus tinham uma tendência a apoiar os fariseus,
Porque os fariseus eram mais literalistas, mais legalistas, eles diziam ser discípulos de Moisés. E teoricamente, pelo menos em teoria, eles eram realmente mais, entre aspas, bíblicos, biblicistas, mais, entre aspas, piedosos. A ideia é que eles eram seguidores de Moisés. Portanto, colocava a lei em primeiro plano. Claro que na época de Jesus, aquilo já tinha virado uma hipocrisia, porque isso é o que produz a religião humana. A religião humana produz hipócritas, pessoas que têm cara de piedade, pessoas que se vestem como santos, mas por dentro o que Jesus disse deles? Eram sepulcros, estavam cheios de cadáveres, cheirava mal internamente. Se você ler o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 25, aliás, o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, a gente fica surpreso com o que Jesus fala sobre os fariseus. A maior parte dos judeus seguiam essa doutrina, mas olha o que Jesus fala no capítulo 23. Então, falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Esse é o verso 15. Isso significa que a religiosidade judaica na época de Jesus já estava desviada. Por isso que me espanta hoje gente com conversa de judaização, deixando a barba para ficar igual aos judeus, embora a barba não tem nada a ver. Nós não confundimos as coisas, mas muitos deixam para dizer que estão parecidos com os cristãos do primeiro século. Vestem o quipar, põe o quipar na cabeça, achando que com isso está buscando suas raízes judaicas, sendo que Jesus está dizendo que a prática da religião mosaica na época dele já estava desviado, já era pura hipocrisia, era só aparência da carne. E os fariseus eram especialistas nisso, em mandar fazer uma coisa, mas eles não fazem.
Isso vai contra o princípio do cristianismo. O cristianismo é o seguinte: prega o que você vive e viva o que você prega. Então, é assustadora a prática dos fariseus. E o Nicodemos, aqui, quando você tiver mais tempo, você lê as demais exortações do Senhor Jesus sobre a religiosidade judaica da sua época, que já estava desviado. Então é muito assustador, perturbador, ver um crente hoje querendo tocar o shofar na hora do culto, querendo guardar sábado, querendo retomar a circuncisão, achando que com isso, irmão, dá até dó desse tipo de postura. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Ele não abrogou a lei, ele cumpriu. Jesus é o cumprimento da lei mosaica. Jesus é o cumprimento da Torá. Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus é o cumprimento da palavra revelada. Jesus é a palavra revelada. E quem tem Jesus tem tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos salvos pela obra de Jesus, aquele que cumpriu toda a lei, toda a profecia. E quem recebe Jesus é justificado pelos méritos de Jesus no Calvário, não é pelas obras. E o Nicodemos, eu já acho estranho o nome dele. Você não é nome hebraico? Os fariseus usavam o nome hebraico, já que eles eram tão legalistas. O nome dele é Oshea, Noar, não é? Yohanan, Ioná, nomes hebraicos. Agora, Nicodemos, que é o nome mais grego do que esse, quem fazia isso? Quem usava o nome grego? Os saduceus. Os saduceus eram contrários aos fariseus. Os saduceus aceitavam a cultura grega, o helenismo, não criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam em anjos, não criam. Eles eram o quê? Adaptaram a sua fé mosaica na cultura pagã da cultura greco-romana. E é por isso que eles também colocavam seus nomes, como Aristóbulos, Alexandre, Nicodemos. Eu acho tão engraçado um fariseu com nome grego. Está parecendo mais um saduceu do que um fariseu. A palavra Nicodemos é a palavra grega, Nika em grego é vitória. Do tênis que a molecada usa, só que está em inglês, né? Nike. É a mesma coisa, Nika é vitória, e demos é povo. Lembra? Democracia. Nika, demos, ou seja, a vitória do povo. Esse é o nome desse príncipe dos judeus. Mas a Bíblia diz claramente que ele era fariseu. Ele não é saduceu, embora tenha um nome grego. Este foi ter com Jesus à noite. Quando você vai à noite, porque você quer esconder alguma coisa. Estou falando da antiguidade, claro. Para que ninguém veja, para que ninguém perceba que ele estava ali. Ele era um príncipe, ele era um homem religioso, um homem piedoso. Eu repito, de fato ele era um homem acima da média, um homem piedoso. Mas ele vai ter com Jesus à noite, e chega para Jesus e diz o seguinte: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Essa é uma declaração de confiança e séria. Olha, eu sei que você é uma pessoa de Deus. Primeira pergunta que eu faço: se você sabe tanto, se você tem tanta convicção, então por que você não foi durante o dia na frente de todo mundo? Já que você tem tanta convicção, porque é isso que ele diz, Rabi, bem sabemos. Não era só ele, outros judeus sabiam, mas o medo, o status impede que pessoas tenham um encontro profundo com o Salvador. Muitas pessoas não mudam de vida por causa do seu status, a sua posição impede. Tem crente que quer buscar uma igreja que dê status para ele. Entrou aqui, irmão, caindo pedaço. Os irmãos acolheram, abençoaram. Era um pobre de Maré Gessi, não tinha um tostão furado, mas Deus abençoou. Agora não dá mais para ser crente da Assembleia de Deus. Agora eu preciso de uma igreja de status, uma igreja do centro, uma igreja que me dê glamour.
miserável, hipócrita, aparência, atitude carnal. Quer dizer, quando eu vivia no pecado, atormentado por demônios, foi aqui na Assembleia de Deus que teve a libertação pelos méritos de Jesus no Calvário. Agora a Assembleia de Deus não serve mais para ela, nem para ele. Agora eu estou no outro nível, só porque entrou numa faculdade. Só porque agora tem um estilo de vida, graças a Deus, próspero. Mas você vai trocar só para se adaptar às suas necessidades carnais, humanas. À noite, vou ter com Jesus à noite. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha que testemunho impressionante. Ninguém. Interessante, irmão. Se fosse um como nós, que nós temos essa fraqueza, né? Se fosse um de nós, ia fazer aleluia, é o povo que está dizendo. Ô, irmão, eu encontrei um irmão que pregou nada, irmão, coitadinho, pensa numa mensagem chata, né? Uma espada, né? Comprida e chata. Uma mensagem sem pé, sem cabeça, não pregou nada, mas era jovem, sabe? Jovem, né? Né, irmão? Jovem é fogo. Eu estava lá na porta, escutando ele pregar. A hora que ele acabou de pregar, pensa numa mensagem ruim. E eu cheguei para ele e falei assim para ele: nossa, irmão, o senhor pregou que nem o Bernard Johnson. Irmão, é menino, é jovem, né? Sabe o que ele falou para mim? O povo está dizendo mesmo. Eu inventei na hora, irmão. Eu que inventei ali só para, né, tirar uma dele, e ele acreditou. O povo está dizendo mesmo. O povo nada, eu que inventei na hora, irmão. Então, o que você percebe? A gente tem uma tendência de acolher elogio. Faz parte da nossa natureza. Elogiou, ganhou. Elogiou, abriu porta. Mas Jesus, irmão, é a palavra de Deus. Não adianta vir com elogiozinho, não, pensando que, ai, querido, você é um lindo fariseu. Você também é uma bênção, meu irmãozinho. Ele achou maior média com Jesus. Nossa! Lembrei da Laila, né? A minha filhinha, ela tinha um amiguinho chamado Josué. O irmão Josué, o amiguinho dela da escola. E um dia ela estava no telefone, e eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ela falou assim: nossa, Josué. E aí colou, né? Tudo que acontece, nossa, Josué. Ficou uma coisa de exclamação. Mas ele chega e fala: como? Olha só o que ele diz: bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Pelo amor de Deus, já pensou, pastor Eric, que alguém chega: você é um homem vindo de Deus, você até renova. Né? Tem uns irmãos que até marcham, irmão. Já pensou? Irmã, você é uma mulher vinda de Deus. Misericórdia, até um arrepio na gente, irmão. Já pensou, pastor Silvio? O senhor é um homem vindo de Deus. Não é uma coisa gloriosa? Ninguém faz as obras que tu fazes. Só pode ser de Deus. Resposta de Jesus: não vem disfarçando não, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. É esse confronto que às vezes eu preciso ter. Se é crente mesmo, irmão, você tem convicção que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Porque se você tem essa convicção, você tem a certeza de salvação em primeiro lugar. Porque não é pela tua obra, não é pela tua capacidade intelectual ou mental, mas pela graça, pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, eu já tenho que refletir nisso. Porque basta alguém elogiar a gente já empacota o evangelho. O evangelho já tem que... Veja bem, só porque recebeu um elogio, irmã Augusta, recebeu um elogio já... O irmão é um pecador, mas veja bem. Veja bem, Nicodemos, você está acima da média. Mas você tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, irmãos, novo nascimento. E sabe por que eu gosto dessa doutrina do novo nascimento? Porque a Assembleia de Deus não tem poder de fazer isso em você.
nenhuma instituição religiosa, porque a seita que diz que faz é seita, quer controlar você. Novo nascimento só Jesus pode operar. Oh glória, novo nascimento é obra do Espírito Santo, não é obra de pastor, não é obra da carne, do homem, da instituição, da igreja, da religião, não. Novo nascimento é obra do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo da verdade, o Consolador, o advogado, é Ele que nos convence e faz, e gesta em nós fé, e muda a nossa perspectiva. Eu acho maravilhoso o que Paulo fala aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Oh glória a Deus, olha só, 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, oh glória a Deus, se alguém está em Cristo, nasceu de novo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nicodemos teve a sua primeira resposta: tem que nascer de novo. Mas como ele é literalista, como ele faz uma interpretação literal das coisas, ele falou, mas aí como assim? Eu vou ter que, como? Eu já nasci. Ai que fraquezinha. Mas eu já sou velho. Como que eu vou nascer de novo? Sabem que espíritas às vezes pegam esse versículo para dizer que Jesus quis dizer reencarnação. Olha que vergonha aqui, sabe, eu fico envergonhado de ouvir esse tipo de argumento espírita. Só porque eles creem na reencarnação, eles estão achando que Jesus está falando de reencarnação, novo nascimento. Jesus está falando de reencarnação, está falando de algo espiritual, novo nascimento. Aliás, o coitado do Nicodemos achou que era mente literal. Então eu tenho que nascer de novo? Em outras palavras, eu já sou, como que eu vou ter que reencarnar? Quase que é uma percepção saduceia grega. Que os gregos que criam na ideia da história cíclica, que é a transmigração da alma, uma heresia do paganismo. Eu vou ter que nascer de novo, eu sou velho. Porventura pode tornar a entrar no ventre da minha mãe? Deu uma de cientista ainda, né? Biólogo. Falar isso para Jesus, irmão. Nossa, nascer de novo. Às vezes ser humilde, fala assim, eu não entendi, né? Fala que você não entendeu, irmão. Não, já vai querer, veja bem. Quer dizer então que eu, sendo velho, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Só faltou dar as explicações genéticas, né? E nascer... Resposta de Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu já vi muita gente pregando que água aqui é batismo. Não é, irmão. Jesus não está falando do batismo. Até porque batismo não tem regeneração no batismo. Batismo é um ato de fé. É uma obediência da publicização que você se consagrou a Jesus, que você morreu para o mundo. Mas é só isso. Jesus deixou claro, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer é que será condenado. Não é quem não crer e não for batizado. Não é isso. Claro que é uma ordem de Jesus. Jesus deixou só duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. Mas o que purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus, não são águas batismais. Não é uma cerimônia não. Porque se fosse João Batista resolveria o nosso problema, Jesus nem precisava ter morrido na cruz. Porque João batizava com água. Então, cuidado, porque tem um monte de igreja, inclusive evangélica, que defende o batismo como purificação do pecado. Isso é uma heresia. A única coisa que purifica o homem do pecado é o sangue do Cordeiro de Deus, é só o sangue do Verbo que se fez carne, é só o sangue de Jesus é que tem poder para perdoar os seus pecados, não é nenhuma cerimônia religiosa, em hipótese alguma. Capítulo 3, versículo 5, o que ele quis dizer com água e o Espírito? Duas coisas essenciais para eu ser um cristão bíblico:
Água é a palavra. Você tem que nascer pela palavra. A palavra gesta vida no seu coração. A palavra de Deus são águas purificadoras. Você vai lendo a Bíblia, você tem mais desejo de viver uma vida santa, porque o caráter do Deus da Bíblia é santidade. Seja santo, porque eu sou santo. Só que o que produz vida de verdade, santidade de verdade, é a leitura da palavra. Não é a hipocrisia de pegar meia dúzia de usos e costumes e achar que está vivendo uma vida santa. Não, não é isso. Mas é a palavra produzindo santidade no meu coração. Para que eu tenha uma cosmovisão cristã, que eu seja desconstruído, e pelo poder da palavra eu ser edificado e viver essa nova vida. Aí tem a ver como eu serei um crente melhor, como eu serei um funcionário melhor, como eu serei um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pastor melhor. Então, a água é a palavra. Todo crente da Assembleia de Deus, imagino que no Maranhão era assim também, meu irmão. Todo crente da Assembleia de Deus, irmão Cristiano, todo crente da Assembleia de Deus lia a Bíblia inteira, lia a Bíblia. Crente da Assembleia de Deus era leitor da Bíblia. Mas hoje, irmão, nós temos tantas modernidades, isso é bênção, é bênção. Eu pego o celular, fico maravilhado com o celular. Só que o celular é o seguinte, você entra ali no Instagram ou no TikTok, você vê uma matéria, você quer ver outra, e aí aparece outra ainda melhor do que aquela última que você viu, e aparece outra ainda melhor do que essa aí, e vai, uma hora você está ali na frente daquilo. Ai meu Deus, eu tenho que fazer minhas coisas. E aí não tem tempo para ler a Bíblia. Tem gente que não está mais lendo a Bíblia, irmão, não lê a Bíblia. Irmão, Bíblia são águas purificadoras. Você quer ter sensibilidade espiritual? Volte para a Bíblia. Faça um plano de leitura. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Mas não que nem essas irmãs querem emagrecer. Fala, ano que vem, deixa passar o Natal, porque tem o peru, tem o leitão, tem o poruru, tem a maionese. Ah, não, deixa janeiro, eu começo firme. Imagina, irmão, já estamos em olha, setembro. Ó. Aumentou o peso, olha que situação. Então não pode ser assim. Nós temos que ser mais disciplinados. Começa a ler a Bíblia, irmão. Não precisa esperar janeiro. Começa hoje mesmo. A hora que chega na sua casa, começa a ler Gênesis. Eu vou ler a Bíblia inteira. Eu vou ler. Desperta o desejo de ler a palavra. Leia a Bíblia, irmão. Não, pastor. Eu tenho uma caixinha da promessa. Ô, glória. Todo dia eu vou lá e pego o versículo. Tá bom, irmão, eu não vou falar para você tacar fogo na sua caixinha da promessa. Fica com a sua caixinha de promessa e tudo. Mas volta para a Bíblia. Abra a Bíblia. Sabe o que eu lembrei? Pastor Eliude, aquela irmãzinha. Ela foi falar, pastor, ora por mim, pastor. Eu perdi o meu óculos. Eu não acho. Já procurei na casa inteira o meu óculos. Não acho. Falei, tá bom, irmã, eu vou lá fazer uma visita para a senhora. Foi lá. Irmã, tem Bíblia aí para eu ler um versículo para a senhora? Tem, pastor. A hora que abriu o óculos dela no meio da Bíblia. Ai, que tadinha, né? Estava no meio da Bíblia o óculos dela, perdeu o óculos no meio da Bíblia. Irmãos, volta a ler a Bíblia. Faz um compromisso com Deus, não é comigo, irmão. Não é comigo. É você. Faz um propósito. Pai, eu vou ler a Bíblia inteira. Eu vou começar a ler a Bíblia. E meu irmão, começa a ler a palavra esmiuça a penha. Você vai começar a sentir o poder de Deus. Desejo de orar. Desejo de ser um crente melhor. Desejo de ser uma pessoa melhor. Deus vai começar a abrir portas. Você vai começar a ter visões de Deus. Porque a palavra produz espiritualidade. A palavra de Deus limpa. A palavra de Deus são águas santificadoras. Santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa voltar a ler a Bíblia, meu irmão. Por isso que Jesus trouxe vocês aqui nesse culto de terça-feira. Pastor, queria que meu marido estivesse aqui. Não é para ele essa palavra, é para você, irmãzinha. Queria que o meu filho, meu irmão, o diácono Beltrano, não. Essa palavra Deus reservou para você que está aqui. Deus está te cobrando. Você tem Bíblia, hoje tem Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do escófilo, Bíblia de estudo pentecostal. Bíblia. Meu Deus do céu, tem Bíblia, irmão, que eu nem sei tanta Bíblia. O pastor Zé Carlos tem acho que umas 50 Bíblias.
54, irmão. Ainda trouxe uma herege ainda outro dia para a gente ler junto, né? Para ver a heresia, né? Tem Bíblia que não acaba mais. Hoje nós temos tudo essa facilidade de ter acesso à palavra. Mas os irmãos na China, 1 bilhão de chineses choram porque não pode ter uma palavra. Na Coreia do Norte, se você tiver uma Bíblia dessa, você vai para a cadeia, para campo de concentração. E nós aqui com toda essa liberdade, irmão, e não lê a palavra, você acha que não virá juízo sobre nós? Tem alguma coisa muito errada. Vamos despertar, meus irmãos. Vamos acolher a palavra do Senhor Jesus. Tem que nascer. E o que gesta a vida no meu coração, que brota desejo, fé, é a palavra, é lendo a Bíblia. Então tome um compromisso, comece a ler a palavra. E quem está lendo, parabéns, continue lendo. Seja motivado a continuar a leitura. Claro que obreiro, irmão, presbítero, pastor, evangelista, diácono, cooperador, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, irmão. Não é aceitável você perguntar para o irmão que está num crivo ou qualquer local: irmão, já leu a Bíblia? Não, irmão, não tive oportunidade. Quanto tempo você tem de crente? 20 anos. Sabe, é uma coisa assim, muito preocupante. Perturbador. Segundo, do Espírito. Tem que orar. Oração. Buscar a direção do Espírito Santo para a sua vida. É isso que é vida cristã. É isso que é ter o reino de Deus. O reino de Deus é isso. Você ser uma pessoa que lê a Bíblia, você é uma pessoa que ora, que busca, uma pessoa que busca o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que te dá o desejo de servir ao Senhor com alegria. Então, meus irmãos, essa é a resposta. Tem que nascer da água e do Espírito. Não basta seguir um monte de usos e costumes. Não basta participar de uma liturgia religiosa. Não basta dizer: eu sou evangélico. Evangélico, irmão, para vergonha nossa, um bando aí sequestrou um pastor em São Paulo, tudo armado, com toquinha, parecia ninja. E o pastor, coitadinho, idoso, ficou sentadinho no banco de trás orando: meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. O bandido falou: pastor, fica tranquilo, nós somos tudo evangélicos. É brincadeira, irmão. Como assim, sequestrador? Então virou uma marca: eu sou evangélico. Evangélico, não, irmão. Mas tem que perguntar: mas você nasceu de novo? Tem evangélico que está fazendo filmes para adultos, evangélico que está fazendo programas e músicas mundanas, que é evangélico, irmão. Tudo evangélico. Cuidado, irmão. A Bíblia fala: tem que nascer de novo, tem que ter encontro com Jesus, tem que ter vida de altar, tem que gostar de orar, tem que gostar de ler a palavra, tem que amar o céu, tem que ter desejo, sede, como diz o salmista: a minha alma tem sede de Deus. Tem que ter sede, tem que ter desejo, porque Deus quer te batizar no Espírito Santo. O Senhor Jesus é o batizador. Jesus quer te dar poder. Batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Você já tem o Espírito Santo, você vai ser revestido. Você já está vestido, você vai ser revestido. Você vai receber autoridade, graça, ousadia para ser testemunha, para testemunhar da glória do Senhor. Tem que nascer de novo. Guarde essa palavra, meu irmão, minha irmã. Novo nascimento. Tenha desejo, tenha certeza da salvação em Cristo, pelos méritos de Jesus. Não é pela sua força, pela sua capacidade, mas porque Deus te ama. Você é objeto do amor de Deus. O Pai enviou o Consolador. Nós temos o Espírito Santo da promessa. Volte a ler a palavra, volta a invocar o nome do Senhor, volta a orar. Tenha prazer nas coisas do Senhor. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o nosso desejo é que todos vocês entrem
no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, glória a Deus.